O novo vizinho do apartamento 408. Eu nunca fui de reparar muito em vizinhos. Na verdade, sempre gostei do anonimato dos grandes prédios. Poucas palavras no elevador, nenhum convite de boas-vindas e aquele silêncio confortável entre paredes. Mas o 408, o morador do 408, não parecia entender o conceito de ser invisível. Primeiro, foram os encontros casuais no elevador. Ele entrava e ocupava aquele pequeno espaço como se fosse feito para ele. Sempre com um livro na mão, o cheiro de café fresco, na roupa e um sorriso que, eu juro, não era inocente. Bom dia, ele disse no segundo encontro. A voz rouca, quente, como quem acabou de acordar ou não dormiu. Eu respondi com um aceno. Tímido, ele sorriu de lado, como quem sabe mais do que devia. Depois vieram os encontros na lavanderia do prédio. Sempre às terças, sempre ele lavando. Só uma camisa branca e uma toalha. Uma toalha, uma. Quem lava só uma toalha? Coincidência de novo? Ele disse, encostado na parede, braços cruzados, camisa meio aberta no peito, revelando um detalhe discreto. Uma corrente de prata que brilhava sob a luz amarelada da lâmpada. Ou você tá me seguindo? Completei, num tom leve, mas, o olhar firme, ele riu, aquela risada curta, de canto de boca. Eu moro aqui, você que chegou agora. Talvez seja você que tá me seguindo. Silêncio, olhares, e naquele instante, eu soube. O jogo tinha começado. Naquela noite, eu só queria um banho quente e a cama. Tinha sido um dia longo no hospital, e minha paciência estava guardada no bolso de trás do jaleco. Esqueci de tirar. Abri a porta do meu apartamento, deixei a chave cair na mesinha da entrada e fui direto para o interruptor. Nada. Mais uma vez. Nada. A cidade toda parecia respirar no escuro. Olhei pela janela e vi as luzes dos prédios vizinhos, também apagadas. Blackout geral. Suspirei. Ótimo, murmurei. Mais para mim do que para o universo. E foi aí que ouvi. 3 toques na porta. Toc. 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 Aquela batida que não era de vizinho pedindo açúcar. Era firme, medida, quase ensaiada. Abri devagar, meio desconfiado, meio curioso. Era ele. O 408. Oi, disse, com uma lanterna pequena na mão, e aquele mesmo sorriso de canto de boca. Achei que você podia precisar de uma vela. A luz fraca do corredor iluminava só metade do rosto dele. A outra metade estava na sombra. Uma metade dizia ajuda. A outra dizia perigo gostoso. Obrigado, falei, pegando a vela com cuidado, mas sem desgrudar os olhos dele. Achei que você ia aproveitar a escuridão para desaparecer. Eu prefiro aparecer quando as luzes se apagam. Aquela frase caiu entre nós como uma gota de cera quente. Ele não entrou. Só ficou ali, na porta, esperando alguma coisa. Quer entrar? Perguntei, fingindo casualidade, mas meu coração já batia como se eu tivesse corrido 3 andares. Ele inclinou a cabeça, avaliando. A resposta demorou 3 segundos. Longos, provocantes. Aceito um copo d'água, se for servido com segunda intenção. E entrou. A porta fechou atrás dele com um clique surdo. E naquele momento, eu soube. Não ia ter volta. Ele entrou devagar, como quem conhece o território, mesmo sem nunca ter pisado ali. Sentou-se no sofá como se fosse dele. E talvez fosse. A luz da vela projetava danças douradas nas paredes. Um jogo de sombras que parecia desenhar exatamente o que eu estava tentando conter por dentro. Tem certeza que é só água? Perguntei, indo até a cozinha, tentando disfarçar a respiração que já não obedecia. Se você tiver outra, coisa mais provocante, eu experimento, respondeu, com a voz carregada de preguiça e malícia. Peguei 2 copos. Água.
Só água. Mas naquela noite, até isso parecia uma proposta indecente. Voltei e entreguei o copo. Nossos dedos se tocaram, de leve. Por um segundo. Um segundo que durou o bastante para acender outro tipo de calor. Você sempre oferece vela para os vizinhos? Perguntei, sorrindo. Só para os que me olham como você olha. Senti o sangue subir. Um rubor idiota que eu tentei disfarçar com uma risada. E como é que eu olho? Como se já tivesse me despido umas 4 vezes na sua cabeça. Engasguei, com a própria saliva. Ele riu. Maldito! Pretensioso você. Não, só observador. Levantou-se, lentamente. A camisa de algodão se moveu com o corpo dele como se também estivesse excitada. Se aproximou. Ficamos frente a frente. A vela tremulava, quase tímida, diante do que se aproximava. Posso te contar um segredo? Ele disse, a voz mais baixa agora. Pode. Eu só lavo uma toalha de cada vez, para ter desculpa de te encontrar na lavanderia de novo. E antes que eu pudesse responder, antes que meu cérebro decidisse se ria ou o puxava para mais perto, ele se virou. Foi até a porta. Obrigado pela água, disse, já com a mão, na maçaneta. Virou o rosto por cima do ombro e completou. E pelo olhar. A porta fechou. E ali fiquei, no escuro quente do meu apartamento, com a vela tremendo na mesa. E outra coisa pulsando muito mais forte dentro de mim. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete por baixo da porta. Letra firme, elegante, inclinada como quem nunca escreve por acaso. Se quiser devolver a vela, 408, depois das 20 horas. Traga a sede. Sede, ele disse. Ele não sabia. Ou sabia exatamente. O dia inteiro passei ruminando aquela frase. Entre planilhas, café e pacientes, era como se cada número virasse seu sorriso torto. E cada batimento cardíaco de alguém me lembrasse do meu, acelerado. Por ele. Quando o relógio marcou 23, respirei fundo, peguei a vela e fui. Bati uma única vez. Ele abriu rápido demais, como quem já esperava. Estava descalço, com uma camiseta preta colada no peito e uma calça de moletom que não escondia nada, nem a intenção, nem o volume. Você veio com sede? Perguntou, encostado no batente. Vim com a vela. A sede depende do que me oferecer. Ele sorriu. Abriu mais a porta. Entra, antes que eu mude de ideia. Entrei. O apartamento era parecido com o meu, mas com algo a mais. Uma música baixa tocava ao fundo. Jazz, talvez. E o cheiro, o maldito cheiro, dele. Amadeirado, quente, íntimo. Posso saber seu nome? Ou você prefere manter o clima de filme no ar? Perguntei, encostando a vela na mesa de centro. Ele me olhou como quem considera revelar um segredo perigoso. Mateus, 36 anos, fotógrafo de moda, mas nas horas vagas eu provoco vizinhos novos. Gabriel, respondi, 32, enfermeiro, e nas horas vagas eu caio nas provocações. Mateus riu, e dessa vez foi mais leve, menos máscara, mais homem. Então você é mesmo do hospital. Imaginei. Você tem cara de quem cuida, mas também de quem sabe fazer alguém gemer só com as mãos. Dei um passo à frente, cruzando os braços. O peito dele subia e descia devagar, como quem segurava o ar, ou o desejo. E você tem cara de quem quer ser cuidado e de quem também gosta de mandar. Um problema? Não. Só me avisa quando for a minha vez de comandar. Silêncio. Um silêncio que já não era de dúvida. Era de tensão prestes a arrebentar. A gente estava ali, frente a frente, com o passado em silêncio e o futuro respirando entre nossos lábios. Mas Mateus
Ah, Mateus ainda não se entregaria tão fácil. Ele se afastou. Sentou no sofá. Espalhou o corpo como quem diz: esse é meu território. Pegou uma taça de vinho e ofereceu outra para mim. Bebe comigo, disse. E me conta, o que você imaginou da gente? Antes de saber meu nome? Sentei. Peguei a taça. E sorri. Imaginava você sem a camisa. Só isso? Também sem o moletom. Mas vamos por partes. A taça de vinho pesava entre meus dedos, mas nada pesava mais do que o silêncio entre nós dois. Mateus observava, como quem desenha com os olhos, como se me despisse, não só da roupa, mas das camadas de defesa, da pose, do controle. Então, ele começou, girando o vinho dentro da taça como se aquilo fosse uma dança ensaiada. Me viu no elevador e pensou o quê? Que eu era mais um cara bonito com pose de misterioso? Pensei que você era perigoso. E agora? Agora eu tenho certeza. Ele riu, mas não se mexeu. O corpo relaxado, o olhar firme. O jazz de fundo parecia ter sido escolhido, de propósito, sedutor, macio, como ele. Me aproximei. Um pouco, só para ver até onde ele deixava. Você sempre provoca assim? Perguntei, sentindo o calor dele chegando perto, mesmo sem toque. Só quem vale o risco. A resposta veio baixa, quase um sussurro. Mas ali, naquele momento, palavras não eram mais o que importava. Meu joelho encostou no dele. Um toque simples, despretensioso. Mas meu corpo inteiro reagiu como se tivesse sido um choque. Mateus notou. Claro que notou. Tá vendo? Ele disse, inclinando-se para frente, tão perto que senti o vinho no hálito dele. Você treme com tão pouco. Não é pouco. Respondi, firme. É você. A frase ficou no ar, pairando entre nós dois como uma confissão. Foi ele quem se aproximou primeiro. Não com pressa, não com fome, mas com a precisão de quem sabe o que quer. A mão dele subiu pelo meu braço, devagar, do pulso até o ombro. Arrepios. Seus dedos tocaram meu pescoço, traçando a linha da mandíbula até parar no queixo. Ele segurou. Ergueu meu rosto. Posso? Perguntou. A voz era firme, mas os olhos pediam. Pode. O beijo não. Veio como explosão. Veio como promessa. Lento, quente, curioso. Como se ele estivesse me lendo com a boca, página por página. E eu já não conseguia lembrar de mais nada. Só o gosto dele. O cheiro. O toque que finalmente havia chegado. Mas então, ele parou. Afastou-se. Centímetros. Isso foi só o prefácio, Gabriel. Ainda nem começamos. O livro. E antes que eu pudesse puxá-lo de volta, ele sorriu. Se levantou. Foi até a porta. Volta amanhã, disse com a voz rouca. E vem com tempo, porque amanhã eu vou querer te ler devagar. A porta se fechou. E eu fiquei ali, no sofá dele, com o gosto dele nos lábios e a sensação de que o verdadeiro jogo só ia começar. Desde aquela noite, nada mais era igual. Nem o café da manhã, nem a ida ao trabalho, nem o som da porta do elevador se abrindo no corredor. Mateus virou uma presença fantasma no meu dia e um incêndio nos meus pensamentos. Eu sabia quando ele acordava. Sabia que às 7h10 em ponto, ele saía com o cabelo ainda úmido, o cheiro de sabonete cítrico preenchendo o corredor. Sabia que ele subia as escadas à noite só para não passar pelo meu andar com barulho. E mesmo assim, ele deixava rastros. Um livro esquecido no hall, uma mensagem anônima no meu interfone, uma foto sem legenda enviada do número salvo como 408. Era
O reflexo dele tirado de frente para o espelho, camisa aberta, me olhando através da tela, e a legenda muda, mas com um significado claro. Você ainda está no prefácio. Comecei a evitá-lo. Ou tentei. Mas o problema de evitar alguém que você deseja é que a ausência pesa mais do que a presença. Na sexta, voltando do mercado, trombei com ele no elevador. Sozinhos. Um andar inteiro entre a tensão e a respiração contida. Compras para o fim de semana? Ele perguntou, olhando a sacola. Achei que merecia cozinhar para mim mesmo. Cozinhar é um ato de carinho e de provocação. Depende de quem está servindo. A porta do elevador se abriu no meu andar, mas eu não saí. Fiquei ali por um segundo a mais. Ele me olhava. Eu o olhava. O resto do mundo podia esperar. Se quiser, eu disse, finalmente, posso deixar um prato na sua porta. Só se vier com sobremesa. Sorri. Ele também. A porta se fechou. No dia seguinte, deixei uma pequena bandeja no chão, em frente ao 408 arroz de jasmim com frango caramelizado, e ao lado, uma taça de mousse de chocolate. Sem bilhete. Sem aviso. À noite, encontrei um post-it na minha porta. A comida estava deliciosa, mas o que me deixou realmente faminto foi a colher lambida com batom de vinho tinto. Maldito. Ele sabia que eu usava vinho tinto no almoço de sábado. O jogo estava mais aceso do que nunca, mas ninguém cedia. Ninguém avançava. Só a tensão. Crescendo. Até que um dia, a porta do elevador se abriu, e ele estava lá, de fone de ouvido, camisa branca, colada no corpo pelo calor. Me olhou. Tirou um fone. Gabriel... Mateus. Eu desmarquei minha sessão de fotos de amanhã. Ah, é? Tô pensando em fotografar alguém aqui do prédio. Alguém bonito? Alguém que já me serviu uma sobremesa. Pausa. Quer posar para mim? O 408 tinha se transformado. Naquela noite, o apartamento de Mateus não era mais só lar. Era cenário. Cortinas fechadas. Iluminação baixa, mas precisa. Um tripé montado no centro da sala. Tecidos pendendo das paredes, moldando sombras, criando um mundo onde o tempo parava, ou pelo menos fingia. Tira os sapatos, ele disse, sem rodeios, enquanto ajustava a câmera. Vai ser um ensaio sensual? Vai ser real. Isso é mais perigoso. Eu sei. Fiquei de pé, no centro da sala. Ele me observava por trás da lente, mas era impossível esquecer que os olhos dele estavam por trás. Desviavam, voltavam, registravam mais do que a lente podia captar. Camisa para fora, ele orientou com a voz baixa. Desabotou a só os 2 primeiros botões. Isso, fiz. E senti. A cada clique da câmera, era como se uma camada invisível de defesa fosse retirada. E a forma como ele dizia bom ou perfeito entre um clique e outro fazia meu corpo pulsar por dentro. Vira de lado. Assim? Mais um pouco. Agora olha para mim como se estivesse prestes a contar um segredo. Olhei. Ele parou. A câmera desceu. O silêncio se instalou como uma onda antes do mergulho. Você tem noção do que faz com o ambiente, Gabriel? Eu só estou parado aqui. E mesmo assim, me deixa inquieto. Deixei a respiração sair. Ele deu um passo, depois outro. A câmera, esquecida no sofá. Agora era só ele e eu. Sem clique, sem direção, só tensão. Senta, ele disse. Sentei no puff acolchoado, as pernas afastadas, o corpo entregue. Mateus ajoelhou à minha frente. Passou a mão na minha canela devagar, subindo pela costura da calça, até parar na altura do joelho. Isso também é parte do ensaio? Perguntei, tentando manter a voz firme. Isso é parte de mim não aguentar mais fingir que isso é só um jogo. E então, o toque.
O primeiro toque com intenção assumida. A mão dele em minha coxa, quente, segura, firme, e os olhos, cravados, nos meus, como se me desnudassem mais do que qualquer clique da câmera poderia. Ele se aproximou, o rosto a milímetros do meu. Ainda quer que eu fotografe? Sussurrou. Só se for com as mãos agora. O beijo veio. Sem roteiro. Sem pose. Cru. Fome. Entrega. O estúdio deixou de ser cenário. Virou palco. Virou quarto. Virou território neutro, onde dois homens, enfim, paravam de jogar e começavam a se consumir. Mas mesmo ali, entre toques e beijos, havia ainda algo não dito, algo mais profundo do que o corpo. Como se aquele desejo carregasse uma história que ainda não foi contada e que talvez nenhum dos dois estivesse pronto para revelar. Não ainda. O beijo que começou no estúdio não parou na sala. Mateus me guiou como se soubesse o caminho do meu corpo antes mesmo de tocá-lo. As luzes baixas criavam sombras nas paredes, mas ali, entre nós, tudo era claridade. Desejo escancarado. Minhas costas bateram na parede, os lábios dele ainda nos meus, quentes, famintos. As mãos de Mateus me despiram sem pressa, mas sem dúvida, uma peça por vez. Como se estivesse desvendando um segredo escondido sob tecido e tensão. Você é mais bonito ainda sem a defesa, sussurrou, os olhos percorrendo meu corpo como quem encontra arte onde outros só veem pele. Deslizou os dedos pela minha cintura, puxou meu quadril contra o dele. Não havia mais espaço entre nós, só calor, e uma vontade feroz de se descobrir um no corpo do outro. Mateus me deitou sobre aquele puff largo, já abandonado pela câmera. Ele passou os lábios pelo meu pescoço, traçando um caminho de fogo até a curva do peito. A barba roçava, a língua provocava. E os gemidos, baixos, entre dentes, como sussurros de um segredo sujo que só nós dois sabíamos. Quando ele me penetrou com os dedos, com firmeza e cuidado, nossos olhares se encontraram. Não havia mais nada além daquele toque. A gente já não fingia, já não jogava. Era entrega, era um ensaio real. E o foco agora estava em mim. Mateus sabia onde apertar, onde morder, onde ir mais fundo. Não só no corpo, mas onde ninguém nunca tinha ido. Naquele lugar entre o prazer e a emoção, onde o gozo se mistura com a vontade de permanecer. Quando o clímax veio, foi junto. Os dois, juntos, entre beijos, gemidos abafados e mãos que não queriam mais soltar. E depois, o silêncio. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o de quem sabe que algo mudou. Ele deitou ao meu lado, o peito suado, os olhos ainda sobre mim. Isso foi só o primeiro capítulo, disse com a respiração entrecortada. Então, escreve o próximo logo, porque eu tô viciado na tua história. E se você também ficou viciado nessa história, curtiu esse conto? Comenta aqui embaixo o que achou do Mateus e do Gabriel. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a próxima parte vem aí. E vem quente. E ó, isso aqui tá só começando.